Chegou o dia de você aprender a jogar de Alain com um dos melhores Alain do servidor. Nesse caso aqui, não só um dos melhores Alain, também como um dos melhores jogadores que a gente tem. MVP do último Choque BR, o top laner da Vivo Cade, Niap, que estará com a gente aqui e vai ensinar tudo, tá? Do básico ao avançado para você sair na sua ranqueada rasgando de Alain e nunca mais fidar, nunca mais ter dificuldade nenhuma. Então, ó, já deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito e let's bora. Niap, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Inclusive, a gente tá gravando esse vídeo em live, tá saindo como vídeo pra você, mas a gente tá em live aqui. Todos os dias eu faço no YouTube e na Twitch, a partir das 4 da tarde. Niap, muito obrigado pelo convite. Já passa duas visões pra gente, tá? Primeiro, por que que eu deveria aprender a jogar de Alain? E segundo, quais são suas redes sociais aí pra gente poder te seguir e já te agradecer depois desse tutorial aqui? Cara, a primeira pergunta, acho que por ele ser um top muito completo, tanto na rota quanto na teamfight, acho que todo mundo tem medo de cair uma line na sua cabeça e te dar IK, então acho que ele é um herói muito importante pra você aprender, pra você se dar bem na lane phase e ainda acabar com as fights, acho que ele é bem completo nesse sentido. Perfeito. Minha rede Tuas social redes? Boa. é Niap_1, tanto no Twitter quanto no Instagram, e por enquanto é só isso, talvez eu venha fazer live, mas ainda não nada certo. Niap, então, ó, começa esse vídeo passando uma visão pra gente das builds, tá? Builds, arcanas, o feitiço ali vai na sequência. E aí, se você quiser mostrar algum detalhe, a construção, que eu sempre falo que é legal também, se mostrar ali, geralmente, o que você faz de primeiro. Tira esse dano da tua frente. Fala pra ele que nunca mais tu vai jogar com ele, tá? Nunca mais. Acabou o time. Eu vou mandar mensagem. Relaxa, relaxa. Passa a visão pra gente aí. Como é que eu Batatinha, devo buildar de Alain? O Alain antes ele buildava diferente, tá? Ah, Mas é? depois desses patch, ele tomou alguns nerfs. E eu fui até pesquisar na China pra saber um pouco mais sobre a build dele, né? E mudou. Antes você começava fazendo a luvinha. Essa luvinha você vai ver em muitos tops, tá? Começando de primeiro, porque 160 de armadura é muita coisa. E ainda dá AD, então meio que Nossa. é muito forte. Uhum. Então você começa fazendo a luvinha e você já vai rushando a bota. A bota, pra ele, é um dos bonecos mais versáteis pra você colocar a bota. Tanto que eu nem coloquei uma aqui. Dependendo da partida, eu posso fazer essa de defesa física, que tá muito forte. def- Resistência mágica, Uhum. Cloud Stun. Até de cooldown pra ele é muito forte, mas aí depende um pouco, porque normalmente vai ser essas duas. E de speed também é bem útil pra ele, porque enquanto ele Ah, tá castando a primeira habilidade, ele consegue andar mais rápido castando. Então isso ajuda putz. também. Então tu faz de vez em quando essa bota aí da agilidade. Essas quatro aqui eu faço, depende muito da partida. Se você quer, eu não quero pensar muito em qual bota fazer e vou fazer a minha partida, você pode fazer todas, ou de resistência ou de defesa física. As Legal. duas, tipo, você faz e não tem problema nenhum. Você não vai estar errado, entendeu? Boa, boa. É, Depois que você faz essa luvinha, você pode fazer um desses dois itens de ataque speed. Ou Apocalipse, ou a A Adaga do daga, né? Relâmpago. Uhum. Um desses dois. Vou ser sincero. A Hum. diferença que eu vejo entre os dois pro Alain é que nesse daqui você consegue dar um pouco mais de dano em tanque, porque ele dá AD. E nesse daqui você consegue dar um pouco mais de dano em carry, porque você fica estacando os raiozinhos. Ah. Essa é a diferença que eu vejo, mas qualquer um dos dois vai estar bom na partida, não vai ser nem errado. Você faz esse, tipo, você escolhe, você toma essa decisão com base na tua matchup ou no jogo mesmo, tipo, na composição geral? No jogo em geral, Tá, pra ser sincero. Porque, tipo, os dois é muito forte. Tipo, você pode nem sentir a diferença fazendo um ou outro, tá ligado? Então, qualquer um dos dois. Você não vai legal, ter erro aqui. perfeito. Depois disso, essa é a build que eu tô vendo lá fora, tá? Tipo, normalmente, aqui você faria a capa abrasante, que era o É. super meta. Ele ficava super tanque, mas ele não tá estacando muito a passiva dele, não tá dando muito dano. Então, Hum, não faz mais essa capa abrasante. Depois de fazer o seu item de attack speed, tanto Apocalipse quanto essa adaga, você fecha a couraça, que é a metade desse item aqui, ó. Essa é a metade, aí você uhum, fecha ele. legal. Depois você vai fazer esse item aqui, que é um dos itens muito fortes para ele, que faz ele ganhar muito tempo. Ele ganha Hum. muita vida, muito dano e muito shield quando você usa ele. É um item ativável. Então você tem que tomar cuidado também. Eu coloco essa pré-build para fazer porque dá 40 de dano físico. Para Uhum, um itemzinho pequeno, isso daqui é muita coisa. true. Então, e como tá na build, eu faço isso daqui, aí eu fecho isso e dá muito dano enquanto eu tô ainda fechando a build. Perfeito. Depois desse item, você vai fazer item de defesa mágica. Porque, pelo menos, a maioria dos top laners vão ter um item de defesa mágica.
Dependendo da partida, se você for muito louco, você pode fazer outro de attack speed, mas eu não recomendo. Então, item defesa mágica. E Depois esse item de defesa mágica às vezes é a capa de súcubo também? Ou não? Geralmente você só gosta de fazer o guardião. Eu gosto de fazer o guardião, porque ele já tem muita coisa de recuperação de vida. Uhum. E isso daqui recupera mais vida dele, então eu gosto de fazer isso. Você pode fazer a capa de suco? Pode, mas eu recomendo esse daqui, de defesa mágica. Justo. Para último item, eu vi muita gente na China fazendo esse daqui, ó. Bloqueio glacial. Tá. Como o Align fica muito melee, eles vão bater no Align e vão começar a tomar essa explosão que ela dá. Quando o Align toma dano, ele dá uma explosão em volta e reduz speed e ataque speed do inimigo. Uhum. Então, você ficar melee com o cara, ele vai ficar te batendo e ele vai ficar tomando slow e redução de attack speed. Então, isso é muito forte. Mas você ainda pode fazer outro de attack speed, que também é muito bom pra ele. Então, se você preferir, você pode fazer isso em attack speed ou você pode fazer o bloqueio glacial. Os dois são Legal. muito bons. Show. A build tá assim porque eu não coloquei nada na bota. Se eu colocar aqui, ó, vai ficar certinho aqui. É, eu vi o destino ali, eu vi até dois, eu ia perguntar, falei, ué, o que esses dois destinos aí que estavam na Esse build? daí eu vou falar também. Tá. Pra todos os heróis, todos, eu sempre deixo 2 destinos no final. Porque quando você fecha a build, você consegue vender o item e comprar outro no meio da luta. E Uhum. se você já tem ele na pré-venda, ele já aparece ali do lado. Então você vende, compra na pré-venda, prum, já tem destino, entendeu? Então isso no meio da uma teamfight pode ser crucial pra você ganhar a teamfight e ganhar o jogo. Ah, e por isso, aí você deixa dois, né? Não. Eu deixo 2 porque a GA, ela tem até 2 vezes. Então normalmente eu compro a GA, vendo, compro o destino. Aí eu ganho muito tempo. Aí como ela dura 2 vezes, eu preciso de 2 destinos pra ter. Então... Legal. E a GA eu deixo ela na pré-venda, tá? Por isso que esse daqui eu deixo na build e a GA na pré-venda. Aí você deixa ele selecionado lá pra fazer o item, você vende e ele já aparece ali pra você comprar. Aí você compra. Aí você vende e como eu tenho destino na build, ele vai aparecer o destino depois que eu vender. É, a build ali tá fechadinha ali, ó, com a bota até Sim, sim, o sim. bloqueio glacial ali. Essa é o fechadinho. O resto, destino, GA, esses negócios, são os itens que você vai vender depois a bota ou algum outro item pra poder usar. Aqui, É ó. isso, né, Vou Neco? deixar aqui pra mostrar, ó. É, Essa é a build que você pode fazer perfeito. E de aí, tu boa. já tá nessa tela aí, as arcanas ali, tem segredo? Cara, tem, porque Hum. de novo teve mudança no online, eu não tava gostando das arcanas que eu tava usando, pesquisei bastante, fui no Rock Chinês, assisti uns caras da ranqueada jogando, tanto que foi aí que eu deparei com a build. E as arcanas antes você usava ataque speed com harmonia, aqui você usava intercalado, mas eu tô testando e preferindo essas arcanas aqui. 10 destino, 10 furtividade. Você pode usar 10 vazios, só que eu tô usando 8 vazio e 2 olhos de águia. Vou deixar aqui pra aparecer melhor, ó. Por que só 8 e 2 ali? Cara, isso daqui é porque ele complementa no dano pra você limpar o wave. Mas Hum. sinceramente não, tipo, não influencia tanto assim. Mas eu gosto de deixar, tá ligado? Pra limpar aquela primeira wave mais rápido. Mas não influencia tanto, então você não precisa se preocupar tanto. É, o detalhezinho do detalhezinho, né? Pro cara que já tá num elo mais Sim. alto, assim, ele se preocupar com isso, é legal, né? Se você quiser, só usa 10, 10, 10. Não tem nenhum problema. E aí o feitiço ali é o executar mesmo? Cara, de novo, tudo que eu tô falando aqui, eu pesquisei porque tava complicado. Eu tava Uhum. usando o Flash, mas eu tava vendo um potencial nesse executar também. Aí eu fui ver lá fora. A maioria, tipo, 90% estão usando executar, porque esse Align agora, ele parou de ser um pouco tanque e voltou a ser um pouco mais de dano. Antes ele tancava e dava dano. Uhum. Aí agora ele é mais focado no dano e esse executar ajuda ele a finalizar. Ele pode usar executar tanto na ult quanto no castamento da primeira skill, então tudo isso torna o executar muito forte. Legal. Você ainda pode usar o flash, tá? Não tem nenhum problema, você pode flashar na ult, que é uma animação que eu fiz também na final, que me ajudou. Você pode usar no cast da primeira skill, então os dois são muito bons. Eu tô usando o executar, ainda é o que eu tô preferindo, mas os dois são muito bons, então vai de você mesmo. Brabo demais. Agora a gente vai entrar no jogo e vai mostrar como funcionam as habilidades do Alain na prática. Já estamos aqui no modo treino e o Niap vai passar a visão. Niap, eu sou um jogador novo de Alain, não sei nada do herói, então quero que você me explique desde a passiva, tá? Até a habilidade especial suprema dele. Mas assim, explica o mais resumidamente possível para um leigo. Não precisa entrar muito em números e detalhes e tudo mais.
tenta fazer de um jeito que até um cara batata como eu possa entender e aplicar no nível mais alto. Beleza, vamos começar pela passiva, que eu diria que é a coisa mais importante do boneco e que eu acho que é o que muita gente comete erro com ele. Tá. Você normalmente toma algum dano na rota e você não procura tradear, porque você já tomou um dano e acha que vai perder, mas a line funciona um pouco diferente na passiva. Quando ele começa já tendo a velocidade de ataque alta, mas ó, tá vendo que tá enchendo uma barrinha ali embaixo? Sim. Essa é a passiva dele. E o seu objetivo é estacar essa passiva o mais rápido possível. São 4 stacks ali, né? Sim, mas eu tô falando daquela barrinha Ah, ali que balinha tá de enchendo, energia. entendeu? Ah, Sim. sim, Essa embaixo da barrinha de vida. energia, ó, Perfeito. eu vou entrar nesse modo que fica vermelha. Uhum. Nesse modo, eu tomo muito menos dano e eu recupero vida nos ataques básicos. Então, Hum. e eu também recupero vida. Tipo, essa passiva é realmente bem forte num V1. Então, você tá tradando com o inimigo, aí, tipo, ele tá ganhando, mas você chega, usa a primeira skill e já pega a passiva. É. Aqui, normalmente, ele vai perder, porque o inimigo. Porque você ativou essa passiva, você vai tomar muito menos dano e provavelmente ganhar a troca. Porque um Alain, quando tá com isso, fica imortal. É realmente bem difícil matar ele. Ah, que legal. Então a passiva dele é isso, né? Essa barrinha embaixo da vida ali, Sim, que quando ele chega ali no. Ele pega, chega no vermelho, é redução de dano que ele. sim. E roubo de vida É roubo também. de Roubo de vida. vida físico e vampirismo mágico. Perfeito, perfeito. Pode continuar. Mas, detalhe, pra você ter essa passiva, você tem que bater. Então, você não só pode apanhar, você tem que ir pra cima e bater mesmo. Tanto que, e tipo, o Alain é melee. E ajuda muito ele ter esse ataque speed, porque, ó, ele persegue o alvo, ó. Aí ele mantém a passiva enquanto ele estiver batendo, é isso, né? Sim, 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 ele mantém. Então, o seu objetivo é ter essa passiva, conseguir estacar essa passiva na troca, porque provavelmente você vai ganhar. Você sempre manter melee, porque todas as skills dele basicamente são melee, então você tem que aproveitar essa curta distância. Show, show. E a primeira dele? A primeira skill, ela pode parecer um pouco difícil, mas ela é bem fácil, ó. Tá vendo esses 4 stacks que tem embaixo da minha vida? Tô. Ó, agora tem 2, 3, 4. Uhum. Todos esses stacks mudam a primeira skill. Se você usar 100 stack, ele vai dar essa skillzinha. Deixa eu colocar a redução de recarga. Ó, ele vai dar só um coisinho pra dar que dá stun, tá? Daqui dá stun. Legal. Se acertar o centro dela, né? Sim. Agora, com um stack, ele já muda e faz 2 ataques depois. Ó, vou mostrar de novo. É. Agora com 2 stack, ele já faz mais coisa, entendeu? Uhum. Cada stack vai aumentando e melhorando a primeira skill. Com 3 stack, ele já consegue se locomover. Show. Com 4 stack, ele consegue se locomover e ainda fica imune. Então, seu objetivo é, além de estacar passiva, estacar esses stack e usar a primeira skill, pra você conseguir ter imunidade e dar todo esse dano. E ele também dá um dano real quando ele termina. Ó, vou mostrar de novo. Quando ele termina, ele vai lançar um dano real. E a primeira skill dele é basicamente isso. Ele fica batendo e essa primeira skill também estaca a passiva, tá? Então é muito importante você Uhum. utilizar ela. Você Utilizar bem. recomenda que a gente, na maioria das vezes, use depois de estacar as 4, ou dependendo da situação, vale a pena usar com 2, 3 stacks? Tem essas situações do jogo ou não? Olha, eu recomendo na maioria das vezes você usar os 4 stack. Mas vou dar um exemplo, tipo, tem um ADC passando aqui, ó. Vamos supor que esse daqui é o cara do ADC. E você sabe que ele tem muito dash, tem muita coisa que consegue sair. Você pode dar 2 ataques básicos e usar a primeira skill só pra stunar ele. Entendeu? Entendi. Ele tá aqui, você usa, você não vai conseguir ficar batendo porque ele não vai ficar parado, né? Uhum. Então você usa o seu dash, porque o dash, que depois eu vou falar, ele dá attack speed. Aí você usa pra dar stun nele, aí você ulta, persegue ele no dash, mas daí eu vou falar um pouco depois, né? Não, legal. Mas essa é a questão de você usar só o stun da skill, entendeu? Em vez de ficar usando. Nossa, entendi. Aproveita que tu comentou do dash, já fala aí da segunda habilidade. Então, da habilidade dele, ele tem 2 cargas, né? Como pode ver, ele tem um 2 embaixo do movimento. Uhum. Então, o dash dele, ele é uma das partes muito úteis do boneco, porque você precisa ficar melee com ele. E o dash, ele ajuda muito com isso, porque além de ser um dash, ele dá slow. Tá vendo que ele ficou marcado ali embaixo, ó? Ele Uhum. fica esse Fica. efeito em vermelho. É o dash, também dá um pouco de dano, mas esse dano não influencia muito. E ele dá ataque speed. Além desse ataque speed rápido que ele tem, o Alain ganha muito ataque speed. Eu vou esperar aparecer a barrinha ali embaixo, porque, ó, tem como eu mostrar o ataque speed que ele ganha. Tá. Aparece ali os efeitos. Ó, o próximo ataque básico tem velocidade de ataque extra. Então, Tá. ele Tá ganha. ali, só pra quem não viu, guys, tá em cima ali do recuperar e do execução ali, ó. Ali em cima. Os próximos 4 ataques básicos dele vão ter ataque speed. Então, isso ajuda a estacar a passiva. Por isso, quando eu tava aqui, eu falei pra você dar o dash antes, porque
além de dar slow, você encurta a distância e ganha attack speed. Hum, Então, é muito importante o dash dele, você não ficar gastando ele à toa, porque você precisa disso pra encurtar a distância contra os inimigos. E ele também não dá muito dano assim farmando, então você vai usar mesmo pra bater nos inimigos ou quem sabe limpar o wave. perfeito. Então, é isso, né? A segunda skill dele. É isso, é isso. É um dash que dá slow e dá attack speed. É isso. Perfeito. Guys, vocês só não viram ali, tipo, ele tá usando direto porque o tempo de recarga tá infinito. Desativado. É, Isso, desativado. ó. Então ele vai Eu vou conseguir usar usar. aqui, ó. Aí, ó. Agora fica carregando e pode carregar até 2 vezes, ó. Tem. É isso mesmo. Aí tem que esperar depois. Não, quer dizer, você pode usar antes, mas aí pra você ter as duas cargas, ó lá. Teve a Sim, primeira, sim, sim, ó. aí agora É vai pra... esperar pra segunda. Show, show. Isso. E a ultimate dele aí, que é a boa, é o que mais assusta a galera quando tem aquele bichão voando em cima de você, tu sabe que vai dar ruim, né? Sim. A ultimate dele, você pode escolher um alvo, ou deixa eu mostrar aqui também, um aliado. Tanto que eu usei isso pra sair de emboscadas, né? Em vez de lutar no inimigo que eu já vou morrer, eu vou lutar no aliado, que eu consigo sair porque ele tá mais longe, ó. Ele consegue lutar tanto no aliado Uhum. quanto no inimigo. Legal. Em tropas É... não, né? Só tem que ser Não, gente. não, tropa não. Só inimigo ou aliado, só um dos dois. Tá. Eu vou ler aqui porque, se eu não me engano, ele dá status. Tá, pô, ele dá status diferente. A ult dele você ulta e você fica inavejável. Uhum. Então, nesse tempo, você não pode receber nenhum CC, nenhum dano, nem nada do seu Nem próprio supressão, time. né? Tipo, Não, eclipse, nada, nada. nada, nada, nada. Mas, boa pergunta, porque quando ele cai, ele já pode tomar de uma eclipse aí, ele morre, mas ele vai ganhar o shield que ele ganha, que eu vou falar disso agora também. Se você ulta em um aliado, você aumenta a speed do seu aliado. Isso daqui é algo que a galera pode não saber, Ó, eu não mas sabia. ele dá buff pro aliado. Mas se você ulta no inimigo, você dá slow no inimigo. Ah, Antes ele dava shield pro aliado, só que isso foi tirado porque ele levou nerf, tanto que fala, então ele não dá mais shield. Senão ele estaria ganhando shield aqui. caralho, que legal. Mas, então, se eu ulta no aliado, você dá movement speed. Se eu ulta no inimigo, ele dá slow. Além do slow, ele também ganha. Ele ganha shield, baseado em quantas pessoas ele acertou. Uhum. Eu ganhei esse shield aqui. E também, tá vendo que tem um stack da minha primeira skill? Que nem dando ataque básico. Eu ganhei um stack quando eu saí da ult. Vou mostrar de novo. Tá. É Eu ganhei um mesmo. stack. Já adiantou, né? Sim, mas esse stack é por pessoa que você acerta. Então vamos supor que eu acerto esses dois. Eu ganhei 2 stack. E aumentou meu Ah, shield também. nossa, se tu acertar 4 ali na teamfight, tu já tá estacado full, é Sim, isso? 3. Aumentou 3. Uhum. Vamos colocar 4. Não tem como colocar 4. Não, mas Mas deu pra pegar a 3 visão. aqui. Se tiver 4, ia ser 4 também. Aí você já vem estacado Nossa, e, entendeu? Muito entendi. forte na fight. Por isso que ele é tão forte assim na fight. E a passiva dele ajuda ele a ser muito forte na rota também. A Nossa. interação que ele tem com o feitiço. Na ultimate, dá pra usar o feitiço enquanto tá na ultimate. O executar. Né? Qualquer feitiço? Não, qualquer Ou feitiço, né? se você. Não tem como eu trocar aqui, mas se você tiver de flash, a minha ultimate, como eu falei, ela funciona com feitiço também. Então, vamos supor que eu utei nesse. Tá, eu vou deixar um exemplo mais legal de se mostrar. Tá. Um outro cara aqui. Eu ulto nesse cara, mas eu quero chegar no outro. Eu posso flechar no meio Hum, da ultimate. boa. Aliás, tem outra coisa que eu não falei. A ultimate, tá vendo? Tem essas duas espadas no centro? Tô. Essas duas espadas dão mais dano e mais shield pra ele se você acerta no centro. Hum, Então, se você pegar na borda, dá menos dano e menos shield. Se você acerta no centro, dá mais dano e mais shield. Então, é sempre bom você acertar o centro e não na borda. E legal. a dica do flash também é muito importante. E, pô, aproveitar. Das habilidades é isso? Ficou faltando alguma coisa ou não? Não, acho Tá. que a única coisa também é da primeira skill que dá pra combar com o flash também. Então, Tá aí. você pode estar aqui, usar e flechar. E se reposicionar, legal. Pô, mais uma coisinha legal, legal. Aliás, assim, aproveitar que você comentou sobre isso, você pode até comentar de novo que a gente entra nessa segunda parte. Já entendi sobre as habilidades, agora passa uma visão pra mim dos combos, tá? Desde os combinhos básicos que você faz, geralmente, alguma coisinha na rota, até Uhum. algumas coisinhas mais avançadas que só o melhor jogador de Alain sabe fazer, velho. Tem algumas coisas que é um pouco básica, tipo, o cara tá na sua frente, você vai começar com a primeira skill pra dar slow e ganhar attack speed. Então você começa, bate nele. Se ele gastar algum dash, você não gasta a primeira skill. Você sabe que ele vai gastar algum dash. Você guarda, porque você tem 2 dash. Então você dá um nele, ele gasta o dash, você gasta o dash de novo, persegue ele e usa a primeira Hum, skill. legal. Então, esse é o combo básico dele na rota. Você vai querer começar dando dash pra dar slow. Aí se ele não tem nenhum dash, você pode usar a primeira skill mesmo Uhum. e continuar batendo. É, tem um outro combo
que eu vou dar o exemplo, esse passarinho tá aqui do lado. O seu inimigo tá ali na frente, você tá na fase de rota, aí você tá batendo nos minions. Vamos supor que esse passarinho é os minions, tem como chamar os minions, mas eles vão ficar morrendo, né? Tá. Então, eu vou bater nesse passarinho, aí o cara tá ali na frente, eu só vou dar o dash e já uso a primeira skill. Porque eu já estaquei no passarinho, entendeu? Eu já Ah, estaquei a primeira habilidade nesse passarinho, aí pra dar um poke no cara, eu vou dar um dash, primeira skill, aí ele já vem tomando stun. tomando A tudo, né? ultimate, Lentidão, stun, tudo, né? isso. Tá. A ultimate, você não vai querer usar nas trocas pequenas, porque ela é muito importante, você vai só se você vê que o cara quer continuar a luta, ou se você consegue matar ele, dá algum chase. Mas nessas trocas pequenas você vai usar isso mesmo. Perfeito. Após isso, o- os combos de teamfight, que eu acho muito importante, daqui é mais pra rota mesmo. Você ficar pokeando, se o cara vem melee contra você e você já tá estacando, você só dá a primeira skill também, que ele já vai tomar stun. É mais essas coisas mesmo, de você ficar batendo e encurtando distância com o inimigo, porque isso é Tá. muito importante pra passiva dele. Na Beleza. teamfight, eu recomendo você começar com a ultimate. Se você encontrar algum DC, você vai, com certeza, você não vai começar usando a ultimate. Você vai, se você tiver como, né? Começar com o dash nele. Aí bater nele, se possível, dar o stun. Aí quando ele gastar o dash, você usa a ult pra perseguir. Que aí você consegue atravessar um monte de barreira, um monte de coisa e não tem como ninguém parar uma line de ult, né? Então É. ele vai cair na DC. Então, ou você pode usar a sua ultimate pra startar, ou se você vê alguma brecha, você já começa combando o ADC naquele combo que eu falei da rota, de encurtar a distância com o W, Tá. a primeira skill. Acho que os combos é mais isso, não tem muita variedade de combo, é mais da Uhum. sua criatividade ficar usando o dash e a primeira skill. Mas é importante lembrar do stack que a Ultimate dá. Então, você vai cair, você vai tentar acertar o máximo de pessoas possível pra você já estacar sua primeira skill e você usar ela na teamfight. Vou tentar colocar dois fantoches aqui. Aí eu já ulto nos dois, já vou ter dois stack do ataque básico e já consigo combar. Show. O combo dele não varia muito além disso. É mais de você saber usar muito bem os seus dash contra inimigo que tem escape. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que esses dois são boneco. Eu bati nele, mas ele deixou pra cá. Vamos supor que eles são só um, tá? Tá bom. Você vai dar um dash pra ele, aí ele deu dash pra frente, você dá outro dash e comba ele. Porque ele tem dois dash, então ele consegue acompanhar. Isso eu acho muito importante do que você vir combar aqui, aí você vai combar e ele dá um dash e sai do seu combo. E aí É. você não estaca nada, não estaca passiva e perde a troca, bem provavelmente. Me fala assim, de 0 a 10, quanto que tu acha que um Alain consegue carregar uma ranqueada? Cara, eu acho o Alain, ele um dos bonecos do top que mais carrega, Olha por aí. ele ser muito impactante na teamfight e muito impactante na fase de rotas mesmo. Então, de 0 a 10, comparado a outros top laners, eu diria ou um 9 de 10 ou um 10/10, pra ser sincero. Cara, Porque realmente ele é um boneco carry e consegue carregar o jogo. O único problema dele é os bonecos de supressão, que eu também é meu counter pessoal, né? A Tai e o o- Zhang Liang, que é, tem a ultimate que para, porque quando eu caio da ultimate, eu insta tomo a ult deles e não tem como eu bater, né? Mas é, se parar pra pensar, são todos os bonecos que tomam counter disso, né? Porque. então, não tem o que Então, fazer, né? Em todos os elos, então, tu acha que o Alain é recomendado desde os elos mais baixos até os mais altos? Ou você acha que tem uma recomendação melhor aí dependendo do elo que ele tá? cara, acho que em todos os elos, porque eu falei do feitiço de executar, então acho que ele pode surpreender muito nos elos baixos. Você tá trocando com o cara e você usa executar no seu combo e o cara morre. Acho que isso pode ser muito impactante e por ele ser muito fácil de se jogar, entendeu? Porque, tipo, pra você jogar contra um line, você tem que saber como ele joga, porque senão você vai ficar melee com ele e você vai acabar perdendo. No melee, Hum. o ally ele reina, ele ganha de todo mundo. Então, você acho que nos elos mais baixos o pessoal não vai ter muito essa consciência de tentar kaitar ele ou algo do tipo. Então, acho que ele vai ser muito forte tanto no elos baixos quanto nos altos, porque ele é um boneco muito meta e muito forte. Então, acho que ele é constante em todos os elos. Cara, legal. Passa pra gente uma visão assim, como que você acha que um Alain deve se comportar no jogo? Né? Desde assim, o que que você costuma recomendar de rotação, nas lutas, eu sei que você falou um pouquinho, mas assim, posicionamento nas lutas, o que que você considera assim Uhum. um bom posicionamento de Alain, né? Que o cara tá jogando bem de Alain? Nas lutas você diz ou você diz também na fase de rota? Nos dois, assim, no geral, pode passar uma visão legal assim do Alain, como que o cara tem que se comportar, velho? Tanto na fase de rota quanto nas lutas.
Ó, eu quero passar uma dica Pô, do nível 1. Você falou de fase de rota, manda. eu não sei se com 19 minutos o grupo de tropas ele vai estar mais forte, tá? É, vai estar. Então, porque já tem catapa, mas eu vou mostrar aqui só uma Pode ser. como você faz no nível 1. Olha Tá, aí, tá dica aqui do a nível primeira 1, wave, viu, guys? você tá nível 1. A wave do top, ela não é tão grande assim. Ela vai ficar meio que mais junta. É. Você consegue estacar os 4 stack. Se você usar assim, ó, você consegue bater nos 3 minions e limpar a wave com uma skill. Isso é muito importante, porque limpando a wave com uma skill você pega nível 2 e aí você já vai bater no cara que tá tentando limpar a wave, mas você limpa mais rápido. Ah. É um pouco difícil porque você tem que acertar o pixel certinho na wave. Na wave do mid não dá, porque ela é uma wave mais longa. Mas na do top tem como você pegar os 3 minions com a primeira skill. Então você estaca os 4, usa a primeira skill e você limpa a wave. É, não, Isso é muito importante no nível 1, mas é um pouco dificinho, tá? Treinando você consegue, é mas isso. você É pode ir isso. errando no começo. Pô, treinando, cara, eu entendi. Até porque, assim, os tops geralmente eles fazem isso, né? Cada um tenta pegar o minion do outro, né? Vai lá na backline, meio que Sim, sim. junta. E aí, no caso do Alliance, você tá querendo dizer que dá pra fazer isso de boa, né? Tipo, se o cara treinar, ele pega um pixelzinho e limpa a wave toda com uma skill, né? Isso. Ainda mais depois dessa atualização, os 2 minions de trás não pega nível 2. Então você precisa limpar os 3 minions pra pegar nível 2. E o Uhum. Alain é um dos poucos bonecos do top que bate nos 3 minions e consegue limpar os 3 de uma vez. Na fase de rota, tipo, além do nível 1, você vai se preocupar muito em você fazer aquele combi que eu ensinei de pocar Uhum. o cara, entendeu? Destacar no minion, dar um dash e combar ele. Sim. Óbvio que ele pode ficar esperto com isso, mas se ele não for trocar nada com você, você só limpa a wave e você já ganha a pressa. Legal. Mas senão você vai pocando ele desse jeito. Você tem que tomar cuidado com você não conseguir ficar batendo melee no cara. Vamos supor que o cara fica te batendo e saindo, e você não tá prestando muita atenção em bater nele, você provavelmente vai perder a troca, porque o Align ele precisa ficar melee com o inimigo pra conseguir estacar a passiva dele e conseguir ganhar as trocas. Tá. Senão você vai só ficar sendo kaitado, então você precisa puxar um all-in. Mesmo que você esteja com metade da vida. Você pode puxar o all-in, porque quando ele estaca a passiva, ele recupera a vida, dá muito dano e ganha redução, então não tenha medo. Com a all-in você não pode ter medo, senão você vai perder as trocas E na aí fase de rota. depois, não, perfeito. E aí nas lutas, o que que você recomenda, assim, de posicionamento, visão de jogo? Nas lutas, você vai tentar sempre focar na backline. Ele tem essa locomoção, esse stun, que é muito fácil de você pegar o ADC. Você targeta e ulta o ADC, basicamente. Mas, obviamente, não vai ser tão fácil. Vamos supor que você tá front to front. Você não vai conseguir ultar o ADC lá na back. Não da range, vai ultar o da frente. Uhum. Então, você pode tentar procurar um posicionamento mais para um flanco. Vamos supor que o pessoal tá posicionado no mid. Você tenta pegar algum flanco, até da própria jungle deles, e chegar por trás. Em alguma luta você pode tentar pegar um flanco, ou você pode usar o seu tanque como stack, pular na back e stunar os ADC. Isso é um pouco mais difícil, porque normalmente quando você tá batendo nos tanques, você vai tomar o dano também. É. Mas não é como se não dá pra fazer. Tem como você fazer isso, porque ele tem a ult, então você faz isso, aí já aproveita e ulta, aí você ganha muito tempo. Mas o seu objetivo vai ser conseguir ultar o ADC, perseguir eles no dash e matar ele. Então você vai fazer um papel mais de assassino. Tá. E como ela é um boneco broken, ele também dá dano em tanque. Então, você matou o ADC, mas eu não consigo matar o tanque. Não, consegue sim, eu dou dano real. Então, seu foco vai ser os carries. Mas você também dá muito dano em tanque. Então, É bom saber disso, né? É bom o cara tá. sim, sim. E aí, assim, agora é o contrário, né? O que que você acha que um Alain não pode fazer? Que tu bate o olho e fala, ih, esse Alain joga desse jeito é bagrizão, filho. Esquece, tá errado. O que que um Alain não pode fazer? Quando você olha um boneco tão forte assim, é um pouco difícil você falar o que ele não pode fazer. Mas como eu disse com ele que você tem que ser muito agressivo, se, por exemplo, nas rotas que eu tava falando, você não tiver essa agressividade, você vai acabar perdendo, porque você precisa estacar essa passiva. Então você tem que gastar os seus dash agressivo, tentar estacar pra você conseguir a sua passiva e recuperar a vida. Porque se você não fizer isso, o Alan ele não tem nada que cura a vida dele. Ele não tem a segunda skill não cura, a primeira skill não cura. A única coisa que ele pode fazer é pegar curinha. Então, se o inimigo tiver jogando em trocas pequenas, ele dá um pouco e sai, dá um pouco e sai, e você não tiver essa agressividade pra ir pra cima, você não vai conseguir se curar. Vamos Uhum. supor que se você tá contra o Byron, ele vai conseguir se curar e você só vai ficar tomando dano. É. Então,
você tem que ter essa agressividade pra você ir pra frente, porque você sabe que seu boneco é forte e que você vai conseguir ganhar. Essa é uma coisa que você tem que ter e que você não pode fazer é deixar de ter isso quando você tá jogando de ally. Niap, peguei toda essa visão aí, só que eu preciso tomar um certo cuidado, tá? Tem alguns heróis que eu imagino que deve ser bom contra a Lain. Eu queria que tu passasse essa visão. Quem que eu devo evitar? Eu vi do outro lado e falei, mano, é melhor não jogar contra não, porque o Alain vai sofrer muito. Se eles tiverem pegado Marco Polo, já vai ser um problema. Ok, você tem muitos dash, tem muita ult, mas o Marco Polo, ele vai conseguir sair de tudo isso e ainda te kaitar, e você vai andar reto, ele vai acertar a primeira skill na sua boca, porque meio que você tem que ficar parado usando suas skills. Então, dos ADC, o Marco Polo eu diria que é um dos únicos que dá um problema pro Alain. Tá. Então, é um pouco difícil pro Alain jogar. E além de o Alain buildar muito tanque, o Alain também dá muito dano em tanque com seu dano real. Acho que ele é um grande problema. Eu já falei dos heróis de supressão, mas eu acho que isso é um pouco no geral, né? Porque É. todos os heróis de supressão vai counterar, basicamente. No top, a Charlotte, ela consegue jogar de um jeito muito legal contra o Alain, porque lembra que eu falei aquele jeito que ela joga pokeando e tal, que Sim, é bom sim. contra o online? A Charlotte consegue fazer isso, porque ela consegue ficar estacando suas skills, aí ela consegue dar um dano e sair. Se o Alain continuar, ela consegue ultar, dar aquele stun e conseguir kaitar ele, entendeu? É. O sustain dela é bom pra isso, né? Sim, Tá. eu vou falar agora de alguns bonecos que são um pouco estranhos, que você não vê muita gente usando, mas você vê que o Alain é tão bro que só esses bonecos que é bom contra ele. Tá. O cavalo. É um pouco estranho falar do cavalo, porque o Guan Yu, né? Eu não vou falar Eu. cavalo. Como eu falei, o Alain tem que estar melee. Só que o Alain, o cavalo, ele consegue ficar empurrando o Alain e dando dano e saindo. Dando dano e saindo, enquanto o Alain, mesmo com os dash, ele não consegue perseguir o cavalo. Até com a ultimate do cavalo, que ele fica dando mão de dash. Mas não é algo fácil de se fazer, tá? Então, porque além de ter que jogar bem com o cavalo, você tem que jogar bem de cavalo contra um Align também. Então, É. isso daqui é um pouco difícil eu falar os bonecos que são bons contra o Align, porque o Align é muito forte. E esses bonecos estranhos, eles acabam sendo bons, mas também ainda assim é difícil jogar contra o Align. Então, ele é um boneco bem completo. Tá. Quem que seria o outro estranho? Tem algum outro Cara, estranho que. o outro estranho, ele não lançou aqui. Então, Ah, então tá safe. Então não é. tem que me preocupar ainda, né? Ainda não. O Byron, ele pode ter uma vantagem com você no início do jogo, então você também tem que ter mais cuidado, mesmo que você fique com melee com ele, é um Byron, tá ligado? É o rei do early game, É. então você tem que dar aquela aceitada, só que se você já fechou a sua bota ali, já fechou uns 2 itens, aí você já pode ir pra cima dele. Fechou. E no outro caso, assim, tem alguns heróis que sinergizam bem com a Alain, tipo, que você fala assim, pô, se os caras verem na comp um Alain e eles pegarem também, o meu Alain vai encaixar melhor, assim. Tem esse lance de sinergia boa? Cara, eu acredito que não tem aqueles bonecos que, ah, tipo, nossa, ele faz um combo muito legal. Não, o Alain, ele funciona bem com muita coisa, mas como ele vai muito pra frente, ele precisa de gente pra ir junto com ele. Então, normalmente, algum tanque que deu engage pra dar stun nos inimigos, pra ajudar ele a estacar a sua passiva, é muito bom. Então, por exemplo, na jungle, ter um Kai engajando junto com ele, pô, um Kai e um Alain, como que a gente vai matar isso, tá ligado? Não é. É muito difícil. Então, ter algum tanque desse engage, Leão Pô na jungle, essas coisas que vai pra frente, elas ajudam muito o Align a ser habilitado pra ele conseguir dar muito dano e tancar muito também. Acho que, assim, de sinergia, que ele tenha com algum outro tanque, porque eles se tornam uma parede Uhum. imortal, e aí o seu ADC vai ficar free hit na fight. Se for na ranqueada, ele deve estar puxando uma wave e morrendo, mas É. você e o tanque não vão morrer. Legal, legal. Aí, ó, vazou expose de meu ao vivo aí. Não, peguei a visão, peguei a visão. Nepo, acho que é isso, né? Alguma coisa aí que a gente não trocou ideia, que tu queria comentar, ou a gente finaliza aqui? Acho que é isso, mano. Não, É isso, demais, acho que é isso. perfeito. Então, Niap, cara, de novo, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. As redes sociais do Niap, que ele já falou no começo, mas vão estar aí embaixo para você na descrição dos comentários. Então, o melhor jeito de você agradecer, se você chegou no final desse vídeo, é deixando um like e depois seguindo o Niap em todas as redes que você puder. E vai lá e dá um salve para ele e fala, pô, Niap, obrigado pela aula aí que me ajudou demais. Tamo junto, viu, Niap? Volte sempre. Tamo junto, Max. É Só nóis. fazer o convite aí que eu apareço. Eita, vai aparecer de novo. Então, ó, likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se você não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, eu espero te ver em um próximo vídeo.